E hoje completa um ano da morte do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, no Vale do Javari, no Amazonas. Além dos 3 réus confessos do assassinato que estão presos, a PF indiciou outros 2 homens por envolvimento no crime. Um deles é Rubens Vilar, conhecido como Colômbia. Em janeiro, a PF já havia apontado Colômbia como mandante dos crimes, mas esperou mais 4 meses para juntar provas para o indiciamento por homicídio e ocultação de cadáver. Ele já havia sido indiciado por uso de documento falso e é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas. Pelo país, o dia foi de homenagens a Dom e Bruno. Ao menos 6 cidades brasileiras fizeram atos nesta segunda-feira em memória das vítimas. Beatriz Matos, viúva de Bruno Pereira, disse acreditar que o crime organizado tem relação com a morte do marido. A fala foi durante evento no Ministério da Justiça, em Brasília. Justa, é importante, sobretudo porque ela vem no âmbito de uma proposição muito importante também, que é essa dessa atenção, o cuidado em relação ao que está acontecendo hoje nos territórios indígenas, essa ameaça que o crime organizado vem representando a diversos territórios indígenas, né? A gente acredita que o que vitimou o meu marido e o Dom tem relação com isso. A gente acredita que as ameaças que as lideranças indígenas no Vale do Javari continuam sofrendo estão relacionadas a isso. Tramontina, você tem 3 réus confessos presos, mas como disse a viúva do Bruno, não se chegou ainda à raiz do problema, ao crime organizado. Foi feita justiça um ano depois? Como o caso Marielle, né? Quem mandou matar ou quem financiou foi só aquilo, né? Aparentemente tem um envolvimento muito maior e outros interesses de garimpo, de contrabando, de lavagem de dinheiro, de crime organizado. Mas eu acho que o resultado final disso nesse momento é um tanto torto. É muito simplista essa resolução e aí vai se julgar e tudo mais e termina por aí. Eu acho que a gravidade e as implicações de dos 2 assassinatos exigiriam uma investigação muito maior, botar o dedo na ferida de uma forma muito clara. Agora, eu queria lembrar que no dia de hoje, de ontem para hoje, 2 documentários muito importantes foram lançados no país e que merecem ser vistos porque discutem de forma muito séria as questões das mortes, da ocupação, do desrespeito às terras indígenas, né? Um é o Vale dos Isolados, o assassinato de Bruno e Dom, do jornalista Sônia Bride e Paulo Zero, e o outro é Escute, A Terra Foi Rasgada, que merecem a atenção das pessoas interessadas em conhecer um pouquinho mais de tudo que aconteceu e do que tem que acontecer em defesa das pessoas e das terras da Amazônia. Zambelli, a Polícia Federal está indiciando um suposto mandante, mas como que você avalia o empenho do governo Lula neste caso? Era para ser um caso emblemático e a gente não vê assim, caminhando tão fortemente. Não, Raquel, eu acho que o governo está fazendo alguns movimentos robustos no sentido de esclarecer esse episódio e dar uma satisfação para o mundo sobre o que aconteceu com o Dom e o Bruno. Eu acho que, no ponto de vista da Polícia Federal, da investigação, acho que não tem como acelerar também muito, tem os processos a serem cumpridos, tem o ritmo a ser cumprido, mas o governo está comprometido com uma solução e com a punição. Eu acho que isso que eu tenho ouvido, pelo menos em Brasília, de membros do primeiro escalão. O que aconteceu hoje em Brasília, para mim, foi muito sintomático dessa preocupação do governo. Em 2 eventos que foram realizados, um no Ministério da Justiça, o outro no Planalto, com a presença das viúvas, né, do Dom e do Bruno. Houve um empenho do governo, a primeira-dama Angêla da Silva foi cumprimentar, foi abraçar as viúvas, tirou foto ali com elas. O ministro da Secretaria de Comunicações, Paulo Pimenta, fez uma postagem na rede social imediatamente para dizer, olha aqui, esse governo trata as famílias das vítimas assim, com solidariedade, com apoio, empenhado em não só com a empatia com alguém que perdeu um ente querido, mas em solucionar o caso e mostrar para o mundo que tem uma diferença em relação ao tratamento que foi dado no ano passado.
Eu acho que a preocupação do governo hoje é mostrar, assim, principalmente para a Europa, o Reino Unido, onde teve mais impacto esse episódio, mostrar uma mudança de tratamento em relação aos crimes. Né? Não é o ex-presidente que relativizou, colocou interrogações sobre o que os caras estariam fazendo lá, as condições em que eles estavam lá, o risco que eles assumiram. Né? É uma coisa de culpar a vítima, que era uma coisa recorrente na gestão anterior. Dessa vez, me parece que o governo está, sim, empenhado, dentro das limitações judiciais e de instrução do processo penal, mas do ponto de vista simbólico da política, e mostrar que teve uma mudança de paradigma, uma mudança de conduta em relação ao que aconteceu, tanto no aspecto do esclarecimento, mas principalmente em mostrar para o mundo que a postura é diferente. O governo é um governo que está procurando acolher as vítimas, identificar os responsáveis e atacar um problema, que na cabeça do presidente Lula, a origem desse episódio todo está ligada a crimes ambientais recorrentes naquela região, que seriam, segundo o atual governo, teriam sido estimulados pela gestão anterior. Thaísa... Claro. Não, é porque eu queria só fazer uma observação. Eu vejo boa vontade também, mas eu vou dar uma informação. Desde 26 de fevereiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA espera uma manifestação do Brasil sobre o episódio e jamais foi respondida. Ou seja, é muito bonito, é como a gente estava falando, o evento é bonito, mas mais que boa vontade, é preciso fazer as coisas. Então, era isso que eu queria pontuar, Tatiana. Acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que o Zambelli está correto quando ele diz que tem essa mudança de postura, e ela é fundamental, porque o governo Jair Bolsonaro era isso, era culpar a vítima, não se solidarizar com a família, era algo que doía realmente. E o governo Lula tem vira essa chave. Agora, existe um problema de crime organizado, como pontuou a viúva no doloroso depoimento que ela dá, que é gravíssimo ali na região. E eu não sei se essas mortes que foram tão emblemáticas estão servindo para entrar a fundo neste problema. Como é que você vai solucionar o problema do controle que o crime organizado tem hoje nas fronteiras da Amazônia? E não é só o crime organizado e essa entrada, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma lista. Tem 11 pessoas ameaçadas entre defensores do meio ambiente, comunicadores e indígenas sob proteção do Estado, né? Sob proteção da União. Só que o sistema de proteção é muito frágil. Não cabe a gente entrar em detalhes, porque a gente expõe mais ainda a situação, a vulnerabilidade dessas pessoas, mas é risível o que se oferece, né? E, por outro lado, do ponto de vista dos jornalistas, lembrando da morte do Dom, de 5 de junho do ano passado, dia da morte deles, até maio, foram 62 casos de ataques, isso o Repórter Sem Fronteira divulgou hoje, 62 casos de ataque a jornalistas, sendo 13 com agressões. Ou seja, é um ambiente muito tóxico, né, do ponto de vista das liberdades e da garantia de segurança pública, e que precisa ser ir mais adiante do que simplesmente abraçar as vítimas, sabe? E o que nós vimos nos últimos dias foram fotos de pessoas ligadas a garimpo ou a outras atividades ilegais com fuzis, o que torna mais assustador ainda, porque no passado se pensava que a briga de um grupo contra um outro grupo, de garimpeiro contra os indígenas, fosse feita de outra maneira. Quando você tem a presença de armamento desse tipo, como fuzis, em grande quantidade, como já foi demonstrado em diversos enfrentamentos que houve entre a Polícia Federal e grupos garimpeiros, o caso torna-se muito mais perigoso, muito mais assustador e que exige muito mais ação. E eu acho que exige ação também, no caso do Bruno, do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, porque a gente está falando, tem gente presa, tal, mas o processo voltou a estaca zero, porque segundo o Tribunal do Amazonas entendeu que o Ministério Público não tinha dado o devido direito de defesa para os réus. Então, o processo vai retomar lá o primeiro momento, ouvir de novo testemunhas, ou seja, e aí a gente tem que pensar, onde que vai se julgar isso? Porque julgar ali na cidade onde aconteceu,
pode ser muito perigoso para as testemunhas. Então, eu acho que não é um esforço apenas do governo federal, através das suas forças de segurança e de investigação, mas eu acho que também tem que ter um esforço do judiciário na atenção desse caso. E, Thaísa, com isso eu jogo para você. O que você sente acontecendo aí em Brasília, dentro do Ministério da Justiça e até mesmo no Supremo Tribunal Federal, como a Tatiana levanta? De fato, existe uma delicadeza muito grande nesse caso, um caso que causou comoção. Um ano atrás, a gente estava aí debatendo a atuação dos garimpeiros, né, naquela área, mas depois se descobriu que existiam muitas camadas nesse caso, principalmente em relação ao tráfico de drogas e ao crime organizado. E tudo isso denota aí a complexidade que é esse cuidado com a Amazônia, né, aquela região ali isolada, de difícil acesso. Então, é um caso muito delicado que precisa ser tratado para além do cuidado com as vítimas e os familiares. É preciso que a justiça seja feita, né? Com certeza, é o que a gente mais quer, justiça.